Eu ainda estava sangrando por dentro quando ouvi meu marido brindando no quintal com a minha sogra, como se alguma coisa, naquela tragédia, tivesse dado certo para eles. Eu estava descalça, fraca, com a camisola colando no corpo por causa do suor frio e da febre baixa que vinha e voltava desde que saí da clínica. Tinha levantado só para pegar água. Ainda andava curvada, sentindo o ventre pesado daquele jeito oco que só quem já perdeu sabe explicar. A cozinha da casa da minha sogra estava escura, só com a luz amarela da área de serviço entrando pelo vidro. Foi dali, atrás da cortina, que eu ouvi o tilintar dos copos. Primeiro achei que fosse visita de apoio, uma oração, gente querendo consolar. Depois ouvi a voz da Vera, minha sogra, mais leve do que eu já tinha escutado desde que tudo aconteceu. E então veio a voz do Murilo, meu marido, o homem que segurou minha mão na clínica enquanto eu chorava sem conseguir respirar. O homem que beijou minha testa e disse que a gente ia superar juntos. O homem que, poucas horas depois, ergueu um copo no quintal da mãe e disse sorrindo, agora sim, a herdeira vem do ventre certo. Eu parei de respirar. Não é figura de linguagem. Eu realmente parei. Meu corpo congelou com a mão ainda na pia. Os dedos molhados, o coração disparando tão forte que achei que ia desmaiar ali mesmo e bater a cabeça no azulejo. No começo, a minha cabeça tentou me salvar. Tentou inventar desculpa. Tentou dizer que eu tinha ouvido errado, que o remédio da clínica estava me deixando confusa, que herdeira podia ser qualquer coisa, um jeito estranho de falar, um brinde sem sentido, uma frase fora de contexto. Mas a gargalhadinha baixa da Vera, que veio em seguida, matou essa defesa dentro de mim. Eu falei que Deus ajeita o que a gente não consegue ajeitar na mão, ela respondeu. Antes de continuar, já me diz aqui nos comentários se você confiaria numa família assim. Porque eu, naquele instante, ainda não sabia de tudo, mas já sentia que tinha alguma coisa apodrecida demais para ser só frieza. Eu puxei a cortina só 1 centímetro. Vi os dois no quintal dos fundos, perto da mesa de plástico coberta com uma toalha florida velha. Tinha uma garrafa de espumante barato suando no balde, 2 taças na mão deles e um prato de salgado em cima da mesa. Não era uma festa grande. Era pior. Era íntimo. Era deliberado. Era o tipo de comemoração que só existe quando as pessoas não estão felizes por acidente. Estão aliviadas de propósito. Murilo estava de costas para mim, mas eu conhecia cada linha daquele corpo. O jeito de inclinar os ombros quando queria parecer à vontade. O jeito de rir com a cabeça baixa quando achava que tinha vencido alguma coisa. Vera estava de frente para ele, com a mesma roupa escura que tinha usado para ir me buscar na clínica. A mesma roupa do luto. Só que o rosto dela, daquela distância, não parecia de mulher arrasada. Parecia de mulher sossegada. Eu recuei devagar porque minhas pernas começaram a tremer de um jeito que já não era só fraqueza física. Voltei para o quarto de hóspedes onde me colocaram para descansar, sentei na cama e tentei organizar um pensamento que parasse em pé. Não consegui. Fiquei só ali, ouvindo de longe mais um ou outro tilintar de copo, passos no quintal, vozes baixas, e uma parte de mim começou a morrer de um jeito muito diferente do que morreu na clínica horas antes. Quando Murilo entrou no quarto, 20 minutos depois, veio com cara de marido esgotado, olho molhado na medida certa, passo manso, mão leve no meu cabelo. Você levantou? Ele perguntou. Levantei para pegar água. Não faz isso sozinha, amor. Você está muito fraca. Amor. Tinha homem que batia menos do que aquela palavra na boca dele. Eu olhei para o rosto do meu marido e pela primeira vez, desde que conheci Murilo Almeida, senti medo de estar diante de alguém que eu nunca tinha conhecido de verdade. Não falei nada naquela hora. Talvez muita gente me julgue por isso. Talvez digam que eu devia ter pulado da cama, ido para o quintal e virado a mesa em cima deles. Mas a verdade é que a dor
quando vem em duas camadas ao mesmo tempo, não transforma ninguém em heroína de filme. Eu tinha acabado de perder um bebê. Tinha o corpo fraco, a cabeça embaralhada e a alma esmagada. E agora ainda tinha aquela sensação insuportável de que havia um segredo andando ao meu redor com um chinelo de casa, como se sempre tivesse morado ali. Murilo deitou do meu lado por cima da colcha, fez carinho no meu braço e perguntou se eu queria chá. Eu disse que não. Ele perguntou se eu queria dormir. Eu disse que talvez. Ele me beijou na testa e eu senti cheiro de espumante na boca dele. Foi ali que eu soube que eu não tinha ouvido errado. Eu e Murilo estávamos casados havia 4 anos. Eu tinha 30 anos, trabalhava como manicure num salão pequeno perto do centro e fazia atendimento em casa para algumas clientes antigas. Não era vida de luxo, mas era vida digna. Eu sempre fui boa de trabalhar, boa de me virar, boa de fazer render o pouco que entrava. Murilo apareceu na minha vida com aquele tipo de simpatia que abre porta antes mesmo de você saber o nome do problema. Bonito sem ser inalcançável, engraçado sem ser bobo, carinhoso do jeito certo no começo. Sabia ouvir, sabia elogiar, sabia fazer a mulher se sentir escolhida, e por muito tempo eu achei que tinha sido. Quando a gente começou, a Vera já me olhava atravessado, mas sem agressão aberta. O problema dela comigo nunca foi escândalo. Vera era religiosa, invasiva e cheia daquele veneno limpo que vem embrulhado em conselho. Ela não dizia, você não serve. Ela dizia, uma esposa precisa saber o lugar dela. Não dizia, você é simples demais para meu filho. Dizia, homem da família Almeida sempre viveu cercado de gente mais alinhada. Não dizia, eu não gosto de você. Dizia, vou orar para dar certo. Murilo sempre ria e dizia para eu não ligar. Minha mãe é antiga, ele falava. Mas no fundo ela gosta de você. No fundo era justamente onde ela não gostava. Quem sustentava boa parte da pose daquela família era o avô do Murilo, seu Heitor Almeida. Um velho rico, seco, dono de imóveis, sala comercial, terreno e participação em 2 empresas antigas da cidade. Nada de milionário de capa de revista, mas rico o suficiente para bancar carro do neto, apertar ou soltar dinheiro na hora que queria e manter Vera vivendo acima do que jamais conseguiria sozinha. Murilo dependia disso mais do que admitia. Fazia bico, inventava negócio, começava projeto e largava no meio. Era bom de promessa, ruim de constância. Seu Heitor sabia. Por isso vivia segurando a carteira e a humilhação no mesmo bolso. Quando descobri a gravidez, eu estava com 8 semanas e uma alegria tão grande que até hoje dói lembrar. Não porque foi perfeito. Não foi. Desde o primeiro exame, o Dr. Fábio, médico da clínica local onde eu me consultava, disse que era uma gestação que exigia cuidado. Eu tinha um pequeno descolamento, precisava de repouso, acompanhamento e nenhum improviso com remédio, chá ou receita da família. Ele foi claro. Jéssica, siga só o que eu prescrever. Nada fora disso. Nem coisa natural, nem indicação de vizinha, nem suplemento sem eu olhar. Eu concordei. Murilo concordou. Vera concordou com aquela cara de quem escuta o médico, mas continua acreditando mais em si mesma do que em qualquer diploma. No começo, a gravidez pareceu transformar todo mundo. Murilo ficou mais doce, mais presente, mais empolgado. Me levava fruta, falava com a minha barriga mesmo sem aparecer nada, fazia plano de quarto, nome, futuro. Vera, de repente, virou uma sogra prestativa. Trouxe sopa, travesseiro extra, manta para eu deixar na sala, oração impressa, foto de santo, dica de comida, indicação de chá que eu recusava porque Dr. Fábio tinha proibido. E teve uma frase que ela começou a repetir cedo demais para o meu gosto. Essa criança vai organizar o destino dessa família. Na época, eu achei que ela estivesse falando de amor. Hoje eu sei que não. Seu Heitor, o avô rico, soube da gravidez pela boca do Murilo
antes mesmo de eu contar para metade das minhas amigas. Ele ligou uma vez. Foi seco, como tudo nele, mas não foi frio. Cuide dessa menina, disse para o neto, no viva voz, enquanto eu ouvia da cozinha. Se nascer tudo certo, eu quero ver essa criança ainda no berço. Depois disso, Murilo começou a falar demais de herança sem chamar de herança. Meu avô pensa no futuro. Meu avô quer resolver as coisas em vida. Meu avô sempre disse que o primeiro bisneto do meu lado vai ser diferente. Eu ria, mandava ele parar de misturar bebê com patrimônio, e Murilo me abraçava por trás, dizendo que eu não entendia nada de família tradicional. Talvez eu realmente não entendesse. Talvez por isso tenha demorado tanto para perceber o que estava sendo organizado perto de mim. Vera passou a se oferecer para controlar meus horários de remédio quando eu estava mais enjoada. Dizia que eu esquecia, que grávida cansada se confunde, que mulher mais velha serve para isso, para segurar as pontas. Como eu trabalhava menos por causa do repouso e passava muito tempo entre meu apartamento e a casa dela, fui cedendo espaço sem notar. Ela deixava a água pronta, separava as cápsulas, entregava na mão. Uma vez eu estranhei a cor de uma vitamina. Não era assim, comentei. Ela respondeu sem hesitar. Mudou o laboratório, genérico, está até melhor. Murilo ouviu e reforçou. Minha mãe está te ajudando, Jéssica. Para de encanar com tudo. Eu parei. E essa é a parte mais cruel de lembrar. Eu parei porque confiei. Porque quando o mal vem vestido de cuidado doméstico, ele entra pela porta da utilidade. As dores começaram de verdade numa terça-feira de manhã. Eu já vinha tendo cólica leve havia dias, mas Dr. Fábio acompanhava de perto, e ainda existia chance boa de segurar a gestação. Naquela terça, acordei com uma pressão diferente na lombar. Uma sensação funda de que alguma coisa estava descendo dentro de mim. Tentei levantar, senti o ventre endurecer e depois veio o sangue, muito sangue. Murilo me levou para a clínica com a pressa certa na frente dos outros. Vera foi atrás, rezando alto no carro. Eu lembro de pouca coisa do caminho, mais do barulho da minha respiração, da mão gelada do Murilo no meu joelho, do banco do carro vibrando nas lombadas e de uma frase da Vera no banco de trás que, na hora, eu achei que fosse desespero. Se for da vontade de Deus, Ele sabe por que tira. Hoje eu ouço essa frase e ela tem outro gosto. Na clínica, Dr. Fábio fez o que podia. A equipe fez o que podia. Mas teve uma hora em que o rosto dele mudou antes de qualquer palavra. Quem já recebeu notícia ruim de médico sabe, o corpo do outro avisa primeiro. Ele me explicou com cuidado, a voz baixa, profissional, triste. Disse que o quadro se agravou, que o descolamento piorou, que eu estava perdendo. Falou outras coisas, eu quase não ouvi. Quando a realidade entra rasgando, metade do idioma some. Eu só lembro do Murilo chorando em silêncio do lado da maca, ou fingindo bem demais. Saí de lá vazia, com o corpo doendo por dentro e uma espécie de surdez emocional. Vera insistiu para eu não ir para casa. Disse que eu precisava ficar sob os cuidados dela naquela primeira noite. Murilo concordou rápido demais. Eu não tinha força para discutir. Foi nessa casa, nessa noite, nesse quintal, que ouvi o brinde. No dia seguinte, acordei pior por dentro do que por fora. Murilo já estava de pé, falando baixo ao celular no corredor. Quando me viu, desligou rápido. Era do trabalho, disse. Trabalho. Ele mal tinha trabalho fixo. Vera entrou logo depois com uma bandeja de chá, torrada e uma expressão de mulher cansada de sofrer. Como você está, minha filha? Minha filha. Ela usava esse termo sempre que precisava me amolecer. Doendo, eu respondi. Ela fez cara de pena, sentou na ponta da cama e alisou minha canela por cima do lençol. Tem dor que a gente só entende depois. Deus escreve por linha torta. A frase me atravessou de um jeito estranho. Não porque eu já soubesse tudo, mas porque, depois do brinde,
Cada fala deles parecia carregar um segundo sentido. Eu comecei a observar. É engraçado como a desconfiança muda a luz de uma casa. O que antes era rotina vira coreografia. O que antes era cuidado vira vigilância. O que antes era silêncio vira troca de sinal. Murilo ficou bom demais, rápido demais. Na frente de mim era marido devotado. Dava remédio, arrumava travesseiro, perguntava se eu queria banho morno, mas bastava o celular vibrar e alguma leveza voltava para o rosto dele. Não era felicidade aberta, era ausência de peso. O tipo de alívio que marido nenhum devia ter 2 dias depois de perder um filho com a mulher. Vera, por sua vez, passou a entrar no quarto sem bater. Arrumava coisa que já estava arrumada. Mexia na minha bolsa para procurar lenço. Pegava minhas cartelas de remédio para organizar. Uma tarde, enquanto ela estava no banho, eu abri a gaveta do criado mudo onde ela deixava meus comprimidos. A embalagem das vitaminas estava lá, mas a tampa parecia ter sido recolada. Era um detalhe mínimo, coisa que, semanas antes, eu jamais teria notado. Abri. As cápsulas dentro não eram todas iguais. Umas tinham um brilho mais opaco. 2 estavam levemente manchadas na borda. Eu fiquei olhando para aquilo com o coração disparado, mas ainda sem coragem de nomear. Murilo entrou no quarto bem na hora. "Está procurando o quê?" Eu fechei o frasco. "Nada." Ele me olhou 1 segundo a mais. "Você precisa descansar. Ficar mexendo em coisa agora só piora a tua cabeça." A tua cabeça. Essa foi a primeira vez que percebi claramente a tentativa dele de empurrar minha intuição para o lugar da fragilidade emocional. Como se toda mulher que sofre demais perdesse automaticamente o direito de confiar no que percebe. Saí da casa da Vera 2 dias depois e voltei para o meu apartamento. Murilo insistiu em ficar comigo por amor. Eu deixei, não porque confiasse, porque precisava ver mais. Naquela mesma semana, encontrei Tainá no corredor do prédio. Tainá morava na casa dos fundos do lote ao lado da Vera e fazia bico como garçonete em buffet, barzinho, evento pequeno. Menina nova, esperta, direta, dessas que aprendem cedo a ler ambiente porque sobrevivem servindo mesa dos outros. Ela me viu descendo devagar com uma sacola de farmácia na mão e parou na hora. Jéssica. Só pelo tom, eu soube que ela vinha carregando alguma coisa. "O que foi?" Ela mordeu o lábio, olhou para os lados e baixou a voz. "Posso falar com você depois?" Sem o Murilo, naquele instante meu corpo inteiro entrou em alerta. "Pode." Ela apareceu no meu salão no fim da tarde, quando eu já estava fechando. Sentou na cadeira de cliente, torceu as mãos uma na outra e foi direto. Eu não queria me meter, mas eu também não consegui dormir desde aquele dia. Meu coração subiu para a garganta. Que dia! O dia em que você voltou da clínica para a casa da dona Vera. Senti as pernas enfraquecerem. Você viu alguma coisa? Vi e ouvi, e tem um pedaço gravado. O salão ficou pequeno demais para o que eu senti. Tainá contou que naquela noite Vera tinha pedido emprestadas algumas taças e uma bandeja porque ia receber uma visita rápida de oração. Como Tainá vive de evento, já tinha coisa em casa. Levou até o portão dos fundos e, enquanto esperava alguém abrir, ouviu vozes no quintal. Achou estranho porque a casa estava em luto. Mais estranho ainda quando reconheceu o tom de brinde. Sem querer aparecer, ficou perto do muro lateral. E foi ali que gravou 1 segundo no celular, mais por instinto do que por coragem. Ela abriu a galeria e me entregou o aparelho. A imagem estava tremida, escura, filmada por cima do muro, com parte da trepadeira cobrindo a lente. Mas dava para ver Murilo com a taça na mão, Vera ao lado, e dava para ouvir. Primeiro a voz da Vera. Agora dá para respirar. Depois a do Murilo, nítida, quase leve. Agora sim a herdeira vem do ventre certo. E logo em seguida mais baixo, mas ainda audível. Se o vô descobre 2 bebês, ele trava tudo.
Eu achei que fosse vomitar ali mesmo. Tainá pausou o vídeo porque meu rosto deve ter ficado de um jeito assustador. Tem mais, ela disse. Voltou uns segundos. Veio a voz da Vera. Com a outra, a gente ia ficar preso nela para sempre. A outra era eu. Eu não chorei na hora. Isso é uma das coisas mais estranhas que já vivi. Eu não chorei. Eu só senti um tipo de silêncio se espalhando por dentro, como se a dor tivesse saído do lugar de sentimento e ido para o lugar de cálculo. Não porque eu tenha virado pedra, mas porque meu corpo entendeu que dali para frente, chorar sem juntar prova seria só entregar para eles mais uma mulher fraca para ser desacreditada. Você me manda esse vídeo? Eu perguntei. Tainá assentiu. Eu mando. E tem uma coisa que eu não te falei antes porque achei que não tinha a ver. Mas agora acho que tem. Eu levantei os olhos. Fala. Uns 20 dias antes de você perder, eu servi num almoço pequeno na casa da Vera. Coisa de família. E tinha uma moça grávida lá. Nova, arrumada, bem tratada. Não sei quem era, mas o Murilo rodeava ela demais. Não parecia parente. E a dona Vera falava com ela diferente. Com doçura. Eu senti a realidade encaixando peça demais para continuar sendo coincidência. Você lembra o nome dela? Ouvi chamarem de Paula. Paula. Esse nome ficou ecoando na minha cabeça a noite inteira. Se essa virada já te apertou o peito, continua comigo. Porque foi a partir daí que a minha perda deixou de ser só tragédia e começou a parecer crime. No dia seguinte, levei o frasco das vitaminas e a receita antiga para o Dr. Fábio. Ele me recebeu no consultório com a seriedade de sempre. Leu minha cara antes de ler qualquer papel. O que aconteceu? Eu fechei a porta e contei tudo até onde eu sabia. O brinde, o vídeo, a frase sobre a herdeira, a outra mulher grávida, a desconfiança com os comprimidos. Dr. Fábio não me interrompeu uma vez. Quando terminei, ele pegou o frasco da minha mão, olhou o rótulo, virou, analisou a tampa, tirou uma cápsula, abriu com cuidado sobre um papel branco e ficou em silêncio. Depois, puxou da gaveta o nome exato do suplemento que tinha me prescrito e comparou. O lote não bate, ele disse. Meu estômago afundou. Mas pode ser outra marca? Não com esse rótulo. Esse frasco foi reaproveitado. Eu fiquei olhando para ele sem piscar. Ele continuou. Eu não posso te dizer só de olho tudo o que tem aqui dentro, mas posso te dizer o que não tem. Não é o suplemento que eu te receitei. E pelo cheiro, pela textura e pela coloração, tem medicação misturada. O que isso significa? Ele respirou fundo. Significa que alguém adulterou esse frasco. Minhas mãos começaram a suar gelado. Isso pode ter causado o que aconteceu? O Dr. Fábio foi extremamente cuidadoso com a resposta, e eu agradeço isso até hoje, porque mentira médica não cura ninguém. A tua gravidez já era delicada, Jéssica. Você tinha um quadro que exigia muita atenção. Eu não seria honesto se dissesse que isso, sozinho, explica tudo. Mas eu também não seria honesto se dissesse que não agrava. Se aqui dentro houver o que eu estou suspeitando, é um medicamento contraindicado para gestantes. Pode aumentar risco, piorar sangramento, comprometer um quadro que já estava instável. O senhor pode confirmar? Posso encaminhar para análise e te dar um relatório técnico do que eu observar no frasco e na divergência do lote. Se a análise confirmar a substância, isso vira documento. Eu saí de lá com o relatório preliminar nas mãos e uma certeza que doía mais do que a dúvida. Eu não estava louca. E ainda faltava ver a outra parte. Paula. Eu não precisei fazer grande investigação de filme para encontrar o resto. Gente como Murilo sempre erra no detalhe porque acha que o charme apaga rastros. Nessa mesma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou em cima do sofá. Eu não sabia a senha, mas a tela acendeu o suficiente para aparecer parte de uma mensagem. Ela perguntou de você depois da eco. Nossa menina. Nossa menina.
Eu fotografei a tela com meu próprio celular antes que apagasse. Depois, fui até o carro dele no dia seguinte cedo, usando a chave reserva que ele nunca imaginou que eu ainda guardava. No porta-luvas, achei um envelope de clínica de imagem com recibo dobrado e uma folha de estacionamento de uma maternidade particular em outro bairro. O nome no recibo estava completo: Paula Vasconcelos. E embaixo, escrito à mão no rodapé por alguém da recepção: retorno obstétrico. 16 semanas. 16 semanas. Eu tinha perdido o meu com quase 12. Eles estavam grávidos ao mesmo tempo. O que tinha se passado diante dos meus olhos de maneira totalmente nova foi isso. Meu marido não só me traía, ele me traía enquanto eu carregava um filho dele. E ao mesmo tempo, carregava outra mulher também. Uma mulher mais adiantada, uma gravidez já conhecida, já aceita pela sogra, talvez até planejada em silêncio por elas antes de eu descobrir a minha. Naquela tarde, eu segui Murilo. Não foi bonito, não foi digno, foi necessário. Peguei um carro por aplicativo e pedi para o motorista parar uma rua antes da casa do seu Heitor, o avô rico. A casa dele ficava num pedaço antigo da cidade, com muro alto, jardim bem cuidado e aquele silêncio de dinheiro velho. Murilo estacionou na frente. Vera já estava lá. E 5 minutos depois, chegou um carro branco de onde desceu uma mulher loira, bem vestida, mão apoiada na barriga, visivelmente grávida. Paula. Eu nunca tinha visto aquela mulher na vida, e ainda assim, quando ela saiu do carro, meu corpo reconheceu o papel dela antes da minha cabeça formular qualquer frase. Ela andava com a segurança de quem já tinha sido colocada no lugar que queriam que ocupasse. Murilo foi até ela e tocou a lombar dela com intimidade. Vera abriu o portão menor sorrindo. E os 3 entraram juntos. Eu fiquei do outro lado da rua, olhando a cena com a sensação mais humilhante que uma mulher casada pode viver. A de estar assistindo à própria substituição em tempo real. Não entrei, não fiz escândalo ali, mas me aproximei o suficiente do muro lateral para ouvir pedaços de conversa vindo da varanda aberta. Seu Heitor tinha voz grossa, cansada, mas nítida. Agora vocês me falam a verdade toda. Essa menina tá bem mesmo? Murilo respondeu primeiro com uma serenidade que me deu náusea. Tá sim, vô. Graças a Deus essa gestação está firme. Essa gestação não era uma, era essa. Vera completou. E é menina, a nossa herdeira. Herdeira. Era isso. Não era figura, não era piada, não era delírio de remédio. Seu Heitor fez um som satisfeito. Menina me alegra, Augusta ia gostar, resolver isso em vida vai me dar paz. Augusta era a mulher falecida dele, a avó do Murilo. Aí eu entendi parte do enredo que ainda estava faltando. Seu Heitor não queria só um bisneto qualquer. Queria uma bisneta, uma menina, para homenagear a esposa morta e, pelo que Murilo vivia insinuando, transferir patrimônio em vida para alguém que pulasse a geração dele. Ele não confiava no neto para administrar nada. Queria pôr o grosso na mão da próxima geração. E Murilo queria estar colado nessa próxima geração como pai da criança certa. A criança certa, o ventre certo. Eu tinha sido o ventre errado. Voltei para casa tremendo. Quando Murilo chegou à noite, me encontrou sentada na sala com o recibo da maternidade em cima da mesa. Ele olhou, entendeu, e pela primeira vez não tentou nem fingir surpresa convincente. Você mexeu no meu carro? Você tem uma filha vindo de outra mulher. Ele fechou os olhos um segundo como se o problema maior fosse o meu tom. Jéssica, não começa a me chamar desse jeito. Não hoje. Ele sentou na poltrona em frente, apoiou os cotovelos nos joelhos e esfregou as mãos como se estivesse prestes a explicar uma conta difícil. Eu ia te contar. Eu ri. Acho que foi a risada mais triste da minha vida. Quando? Depois do enterro do nosso filho? Ou depois de apresentar a outra para o seu avô? Não fala assim. Assim como?
Como a mulher que acabou de descobrir que estava casada com um homem que engravidou outra ao mesmo tempo. Ele respirou fundo. Com a Paula começou num momento ruim nosso. Momento ruim nosso. Essa frase devia dar cadeia sozinha. Você quer saber a verdade? Ele perguntou. Quero. Ele me olhou sem desviar. A verdade é que eu errei, sim, mas a sua gravidez complicou tudo. Complicou tudo, não destruiu, não doeu, não partiu, complicou. Quando a Paula engravidou, minha mãe viu chance de finalmente acertar a minha vida. Ela é de família que meu avô respeita, entende como esse povo pensa, não vai ficar batendo de frente por tudo. Então eu batia de frente por tudo? Você sempre quis ter razão. Eu fiquei olhando para ele e percebendo, com uma calma que me assustou, que algumas traições não acontecem de uma vez. Elas só se revelam de uma vez. Murilo provavelmente já me traía havia muito mais tempo do que eu queria imaginar. O que mudou não foi a natureza dele, foi a minha visão. E o meu bebê? Perguntei, com a voz mais baixa do que eu esperava. O que ele era no meio disso? Murilo demorou demais para responder. Era um problema. Eu lembro disso com nitidez, porque depois dessa frase, a sala pareceu perder som. Ficou tudo surdo por um segundo. Você está dizendo que o nosso filho era um problema? Jéssica, para o meu avô liberar o que ia liberar, precisava haver uma situação limpa. Não dava para aparecer duas gravidezes ao mesmo tempo. Ele ia travar tudo, desconfiar de mim, mudar documento, cortar dinheiro. Então você comemorou quando eu perdi. Eu não comemorei a perda. Ele rebateu rápido demais. Eu comemorei a chance de consertar a bagunça. Consertar a bagunça. Quando um homem chama o seu filho morto de bagunça, não sobra mais casamento para discutir. Eu levantei. E o remédio? Foi a primeira vez que vi medo limpo no rosto dele. Que remédio? As vitaminas adulteradas. Murilo endureceu o maxilar. Eu não sei do que você está falando. Seu vídeo no quintal eu tenho. O recibo da maternidade eu tenho. O médico já viu o frasco. Quer continuar mentindo até onde? Ele levantou também. Cuidado com o que você está insinuando. Eu não estou insinuando nada. Estou chegando. Foi aí que ele fez a pior coisa possível. Tentou me dobrar pelo meu próprio luto. Você já estava perdendo essa gravidez, Jéssica. Você sabe disso. O médico falou que era delicada. Não transforma a tua dor em loucura. Essa frase me atravessou, mas não me quebrou. Porque eu já não estava mais sozinha com a minha percepção. Eu tinha o vídeo da Tainá, tinha o frasco, tinha o relatório preliminar, tinha a maternidade, tinha Paula, tinha o brinde, e tinha aquele rosto dele que talvez eu nunca tivesse visto antes, porque amor também é uma espécie de venda quando quer muito continuar. Eu não discuti mais naquela noite. Esperei ele dormir. No dia seguinte, saí cedo com duas bolsas, uma com roupa e outra com tudo o que eu já tinha reunido. Passei a semana seguinte entre a casa de uma prima minha, o consultório do Dr. Fábio, o salão e a companhia firme da Tainá, que virou mais família para mim em 10 dias do que Vera foi em 4 anos. O laudo saiu 3 dias depois. Dr. Fábio me chamou pessoalmente para entregar. O frasco foi adulterado, ele disse. As cápsulas continham mistura incompatível com o suplemento prescrito. A substância medicamentosa contraindicado para gestação. Dada a tua condição clínica prévia, eu não afirmo causa única, mas afirmo agravamento relevante do quadro. Eu li aquilo com as mãos tremendo. Isso serve? Serve, e muito. Se eu denunciar, denuncia. Eu denunciei. Mas a verdade, para ficar em pé de verdade, ainda precisava quebrar a farsa no lugar onde eles estavam construindo o prêmio dela, diante do velho Heitor. Porque eu descobri, por meio de uma tia distante que adorava fofoca de família rica, que no domingo seguinte haveria um almoço reservado na casa dele. Motivo oficial.
bênção da gestação de Paula e início das conversas sobre antecipação patrimonial. Em outras palavras, iam ungir a herdeira. Eu fui. Não convidei metade do mundo. Não levei plateia. Levei só o que precisava. O vídeo da Tainá, os recibos, o relatório do Dr. Fábio, as fotos do frasco, minha receita antiga e uma coragem que não nasceu de força. Nasceu de humilhação acumulada. Tainá foi comigo. Quando chegamos, o almoço já tinha começado. A varanda grande da casa do seu Heitor estava arrumada com travessas, guardanapo de pano e aquela elegância triste de família que acha que classe social absolve sujeira moral. Vera estava de vestido claro, Murilo, de camisa social. Paula sentada numa cadeira mais confortável, mão sobre a barriga, sorriso de nora escolhida. Seu Heitor na cabeceira. Quando me viram entrando, o tempo inteiro da mesa ficou torto. Murilo levantou na hora. "O que você está fazendo aqui?" Eu olhei para ele e depois para o velho. "Impedindo que o senhor dê o nome da sua falecida esposa para uma herança construída em cima da morte do meu filho." O silêncio que caiu ali não cabia numa varanda inteira. Seu Heitor me encarou duro. "Explique." Vera se apressou. "Não precisa ouvir esse tipo de descontrole, seu Heitor. Essa menina está traumatizada, inventando... Cala a boca!" Eu disse sem levantar a voz. Foi a primeira vez em anos que falei assim com ela, e foi também a primeira vez em anos que ela se calou por um segundo. Eu tirei o celular da bolsa, abri o vídeo da Tainá e coloquei em cima da mesa, diante de todos. "Antes de qualquer história bonita sobre família, assiste isso." Murilo avançou. "Jéssica, você está passando do limite." "Não, eu estou chegando nele." Dei play. O vídeo começou tremido, escuro, mas a voz saiu limpa demais para qualquer mentira. Vera dizendo: "Agora dá para respirar." Murilo respondendo: "Agora sim a herdeira vem do ventre certo." E depois, a frase que eu já tinha decorado de tanto ouvir na minha cabeça: "Se o vô descobre 2 bebês, ele trava tudo." Seu Heitor não moveu um músculo. Paula empalideceu primeiro. "O que é isso?" ela perguntou, olhando para Murilo. Murilo tentou rir, mas o som saiu morto. Vídeo cortado, fora de contexto. Tainá deu um passo à frente. "Fui eu que gravei, na noite em que ela voltou da clínica depois de perder o bebê." Vera se levantou. "Essa menina quer aparecer." "Sentada", disse seu Heitor, sem elevar a voz. Vera sentou. Eu então tirei o relatório do Dr. Fábio e coloquei ao lado do celular. "E isso aqui é do médico que acompanhou minha gestação. O frasco das minhas vitaminas foi adulterado. No lugar do suplemento prescrito, havia medicamento contraindicado para gestante. Minha gravidez já era delicada, sim, mas foi agravada pelo que colocaram dentro daquele frasco." Paula olhou para Vera. "Dona Vera..." Vera começou a falar rápido demais, o sinal clássico de quem perdeu o roteiro. "Isso não prova intenção. Essa menina sempre foi dramática. Essa gravidez já estava ruim. Todo mundo sabia. Eu só tentei ajudar." "Como ajudou?" eu perguntei. "Controlando meu remédio, tropeçando na cor da cápsula, dizendo que era outro laboratório?" Murilo entrou por cima. "Ninguém aqui mandou você perder criança nenhuma." Eu virei para ele. "Mas brindou quando perdi." Seu Heitor bateu os dedos uma vez na mesa. "Murilo, foi só o nome. E mesmo assim tinha mais peso do que qualquer grito." "Essa outra moça estava grávida de você ao mesmo tempo?" o velho perguntou. Murilo não respondeu. Eu perguntei. Paula levou a mão à boca. "Murilo, você disse que já estava separado." Ele olhou para ela, depois para o avô, depois para a mãe, como um homem que de repente percebe que todas as mentiras dele exigem versões diferentes e nenhuma está conseguindo respirar ao mesmo tempo. "Eu ia resolver isso", ele murmurou. "Foi Vera quem estragou o resto de vez. Se ninguém tivesse bancado Santa o tempo todo, nada disso precisava estar acontecendo." Todo mundo virou para ela. Ela continuou, já fora do personagem.
Essa menina nunca serviu para esse lugar. Grávida, então, achou que ia se agarrar nessa família para sempre. O bebê já vinha ruim. Eu só quis evitar que a vida do meu filho afundasse junto. Paula começou a chorar. Seu Heitor ficou em pé com uma lentidão assustadora. Você trocou o remédio? Vera respirou pesado. Eu troquei porque aquele filho ia prender ele nela sim, e ia sujar tudo. Ia dividir o que precisava ficar numa linha certa. Linha certa, ventre certo, herança certa. Foi ali, diante de todo mundo, que a verdade saiu inteira da raiz podre dela. Murilo mantinha Paula grávida. Vera aprovava porque Paula vinha do meio social que ela queria. Era mais fácil de moldar e podia ser apresentada ao velho como a futura mãe da bisneta perfeita, sem o incômodo de uma esposa humilde, independente e legalmente casada, que teria voz sobre qualquer patrimônio futuro. Meu bebê era um obstáculo emocional, jurídico e financeiro. Não porque não fosse dele, justamente porque era. Eles precisavam que diante do avô Heitor só existisse uma gravidez, uma herdeira, uma versão limpa, um ventre certo. Meu filho morreu no meio dessa seleção moral de gente doente. Seu Heitor ficou muito tempo sem falar. Depois olhou para Murilo com um desprezo tão antigo que parecia ter esperado a vida inteira por um motivo definitivo. Eu passei anos desconfiando que você não servia para administrar nada, ele disse, mas ainda não sabia que também não servia para ser homem. Murilo tentou falar alguma coisa sobre confusão, sobre pressão, sobre arrependimento. O velho levantou a mão. Não me chame de vô hoje. Depois se virou para mim. A senhora já tomou as medidas cabíveis? Sim, minhas, respondi. E minha voz saiu firme de um jeito novo. Laudo médico, vídeo, recibos, tudo já está protocolado. Ele assentiu uma vez. Ótimo. Paula levantou devagar, ainda chorando, olhou para Murilo como quem finalmente enxerga o lixo por trás do perfume e disse: Não chega mais perto de mim. Ela saiu sem tocar na mesa, sem tocar na barriga, sem olhar para Vera. E eu lembro disso porque foi a primeira vez, naquela história toda, que outra mulher escolheu sair antes de ser engolida até o fim. O resto não aconteceu num grito só. Aconteceu como desmoronamento. Primeiro o moral, depois o financeiro, depois o jurídico. Seu Heitor cancelou qualquer conversa de antecipação patrimonial na mesma semana. Tirou de Murilo o acesso ao dinheiro que ainda dava, suspendeu ajuda, trocou a administração de alguns imóveis e deixou claro para o resto da família que o nome dele não seria usado para sustentar fraude emocional de neto nenhum. Não sei se fez isso por justiça, vergonha ou controle. Talvez pelos três. A essa altura, já não me importava a pureza do gesto. Só me importava que a rede que amparava Murilo tinha rasgado. Dr. Fábio formalizou tudo. Meu boletim andou. O laudo entrou no processo. O vídeo da Tainá virou peça central, não porque provasse o ato material do remédio, mas porque provava a intenção moral, o alívio indecente, o motivo escondido atrás da perda. E às vezes, em história de família, é isso que desmonta a máscara. Não é só o que fizeram, é o que disseram quando acharam que ninguém estava ouvindo. Murilo ainda me procurou uma vez, semanas depois. Parou na frente do salão, de barba por fazer, olho fundo, cara de homem que perdeu o chão e ainda acredita que a mulher que enterrou pode virar cobertor na hora do frio. Eu preciso falar com você. Eu estava fechando a porta. Não precisa. Eu errei, Jéssica. Minha mãe passou dos limites. Eu não sabia do remédio. Essa foi a tentativa final dele, jogar o coração do crime inteiro no colo da Vera, como se o brinde, a outra gestação, o cálculo da herdeira e a frase do ventre certo não tivessem saído da boca dele também. Você sabia o suficiente, eu respondi. Sabia da outra, sabia do seu avô, sabia do meu filho, e brindou mesmo assim. Ele começou a chorar. Não me moveu. Eu perdi tudo.
Eu cheguei mais perto só para dizer a frase que ele precisava ouvir olhando no meu rosto. Não, você perdeu o que tentou usar. Eu é que perdi um filho. Fechei a porta. Nunca mais conversei sozinha com ele. Vera adoeceu de reputação antes de adoecer do resto. Em cidade pequena, gente assim pode até manter pós em culto e missa por um tempo, mas a história corre. Corre torta, cortada, aumentada, diminuída, mas corre. E no caso dela, havia documento demais, vídeo demais, vergonha demais. Ela ainda tentou me pintar como mulher vingativa, dizer que eu estava confundindo luto com perseguição, que não houve intenção, que só quis organizar uma casa ameaçada por desordem. Mas ninguém consegue chamar um bebê morto de desordem e continuar parecendo santa para sempre. Tainá ficou do meu lado até quando eu comecei a melhorar por fora. Levou comida, sentou comigo em silêncio, me arrancou da cama nos dias em que eu só queria afundar no colchão e desaparecer. E eu guardo isso como uma das lições mais duras e bonitas dessa história. Às vezes, a mulher que te salva não é sangue, não é família, não é aquela que te chamou de filha. É a vizinha que teve coragem de filmar quando o mundo inteiro preferia fingir que não viu. Meu corpo demorou a melhorar, meu coração mais ainda. Porque uma coisa é descobrir uma traição, outra coisa é entender que, enquanto você falava com ternura para uma vida dentro de você, já havia gente escolhendo se essa vida servia ou atrapalhava um plano. O luto pelo meu bebê nunca ficou separado da indignação pelo que fizeram. Durante meses eu chorei tudo misturado. Chorei a ausência do filho que não conheci. Chorei a mulher que eu fui dentro daquele casamento. Chorei a confiança que dei de olhos abertos. Chorei de raiva. Chorei de vergonha por ter demorado a entender e precisei aprender aos poucos que demora para perceber não absolve quem fez. Só mostra o tamanho da manipulação. O que realmente aconteceu no fim foi isso. Murilo já mantinha outra mulher grávida, enquanto eu também carregava um filho dele. Vera aprovava essa outra gestação, porque via nela a chance de colocar na linha sucessória da família uma criança nascida do meio certo, da mulher certa, do ventre que ela julgava mais fácil de controlar. Como o avô Heitor sustentava parte da família e pretendia concentrar patrimônio na primeira bisneta reconhecida de Murilo, eles entraram em pânico com a existência de duas gravidezes ao mesmo tempo. Se a minha avançasse, o plano deles desandava. Vinha disputa, vinha escândalo, vinha divisão, vinha risco de o velho cortar tudo. Então Vera trocou minhas vitaminas por medicação inadequada, agravando uma gestação que já exigia cuidado. E quando eu perdi o bebê, em vez de luto, houve alívio, houve brinde. Houve a celebração vergonhosa de quem achou que a tragédia tinha limpado o caminho, mas não limpou, porque a verdade deles teve um problema. Eu sobrevivi a ela. Meses depois, quando a poeira já não era só escândalo e eu conseguia entrar no meu apartamento sem sentir que as paredes tinham sido cúmplices, sentei sozinha na minha sala e pensei muito na frase que ouvi atrás da cortina. Agora sim, a herdeira vem do ventre certo. Demorei para entender que a violência maior daquela frase não estava só no que ela dizia sobre a outra mulher. Estava no que dizia sobre mim. Eu não era para eles uma esposa traída. Eu era um ventre errado, um corpo socialmente inconveniente, um risco patrimonial, uma mulher boa o bastante para dividir cama, fazer comida, aguentar sogra e segurar a aparência, mas não boa o bastante para parir o futuro que eles queriam controlar. E isso me curou de um jeito estranho, porque quando você finalmente enxerga o tamanho do desprezo moral do outro, você para de mendigar amor no lugar errado. Eu não voltei para Murilo, não perdoei Vera, não tentei salvar nada que já tinha sido construído sobre cálculo. Salvei a mim. Continuei no salão. Depois saí dele e montei meu próprio espaço pequeno, alugando uma sala simples com o dinheiro que juntei e a ajuda da minha prima. Não foi vitória de filme.
Não teve música alta, salto, maquiagem nova, fotos sorrindo para provar superação. Foi uma vitória mais humilde e mais difícil, pagar minhas contas sem dever explicação para homem mentiroso nenhum. Dormir sem medo de quem está do meu lado, tomar remédio sabendo o que estou engolindo, e lembrar do meu filho sem deixar a memória dele ser contaminada pelo nojo daqueles dois. Um ano depois, na semana em que fazia 12 meses que eu o perdi, fui sozinha até uma igrejinha pequena onde eu gostava de acender vela antes de tudo acontecer. Não fui pedir outro bebê, não fui pedir castigo para ninguém. Fui só levar meu silêncio para um lugar onde ninguém me chamasse de exagerada por senti-lo ainda. Sentei no último banco. Olhei para a luz entrando pelos vitrais sem cor forte, só branca, simples, e pensei que meu filho existiu o suficiente para revelar o inferno onde eu estava vivendo. Existe dor que mata, existe dor que acorda. A minha fez as duas coisas em momentos diferentes. Hoje, quando lembro daquela noite na casa da Vera, da cortina na cozinha, da taça erguida e da palavra herdeira saindo da boca do Murilo como se fosse prêmio, eu não sinto mais só a humilhação. Sinto também uma espécie de clareza amarga. Foi ali que a mentira deles cometeu o erro de relaxar na minha frente. Foi ali que eu ouvi o que eles pensavam quando me imaginavam dopada demais, fraca demais, partida demais para reagir. Foi ali que eu descobri que às vezes Deus não ajeita nada como a Vera dizia. Às vezes só deixa a sujeira falar alto o suficiente para ninguém conseguir desouvir. Talvez perdão, para mim, nunca seja esquecer. Talvez seja só isso. Não deixar mais ninguém administrar o nome da minha dor. E se essa história te prendeu até aqui, comenta o que você faria no meu lugar. E segue o canal para mais casos assim, porque tem verdade que só aparece quando a mulher para de pedir licença para sentir o que viveu.